Olá, então dando continuidade, nós vamos comentar da diferença das balanças e do dinamômetro que ficou para a aula passada. Então, lembra que eu comentei que nós íamos na farmácia, falava que ia para a mãe medir o peso, ia lá e subia na balança, na verdade a gente não ia nem medir o nosso peso e nem subimos numa balança? Então, por que nós não medimos o nosso peso lá, nós já sabemos, né? Por quê? Porque a balança ela não leva em consideração a força com que aquela gravidade te puxa. Ela só leva em consideração a quantidade de matéria que tem no corpo. Mas e por que eu falei que aquilo lá não é uma balança? Vamos ver agora. Então, balanças e dinamômetros. O que é uma balança? Uma balança é o seguinte. Lembra antigamente... Vocês não vão lembrar, né? Aqui, ó. Um dinamômetro e uma balança. Então, qual que é a diferença de um dinamômetro e uma balança? Deixa eu até levantar aqui, né? Seria tão mais fácil. Então, a diferença de um dinamômetro. Às vezes, a mãe até tem na cozinha um dinamômetro ali, que fala que tem uma balancinha. Então, a diferença de uma balança é o seguinte. Toda balança, ela tem um contrapeso. Ou seja, aqui, na verdade, temos dois pratos. Eu chego lá no mercado, eu quero comprar 200 gramas de maçã. Então, o que ele faz? Ele coloca um peso aqui, um ferrinho desses, né? De massa, 200 gramas e deixa ali. Daí o pratinho vai abaixar, né? E aí, o que acontece? Com o outro pratinho que tá vazio, você vai colocando as maçãs até ele se normalizar. Quando ele entrar em equilíbrio e aquele tracinho amarelo que tem ali no centro da balança ficar bem retinho para cima, quer dizer que os dois têm a mesma massa, ou seja, o ferrinho que tem 200 gramas e as maçãs do outro lado também vão ter 200 gramas, por isso que ele vai se equiparar. Isso acontece, isso ainda deve ter, porque elas são bem confiantes, quando a gente vai no pediatra, que eu já não vou mais faz anos, tem aquela balança que você sobe e o médico arruma uns pezinhos assim, né? Ela fica totalmente torta assim. Daí o médico vai arrumando os pezinhos e ela vai normalizando. Quando ela fica bem retinha, vai mostrar ali a sua massa. Então, aquilo lá é uma balança. Para ser uma balança, ela tem que ter um pezinho para você contrabalancear e ficar bem certinho. Tá, mas e aquela da farmácia não tem um pezinho? Por quê? Porque a da farmácia é um dinamômetro. O que é um dinamômetro? É esse que nós temos a fotinha ali do lado. O que acontece? Dentro dele, ele tem uma mola. E o que ele mede? Ele mede a deformação da mola. Então, aquela mola tá bem certinha lá parada. Quando você subiu, então, ela tá lá parada. Quando você subiu na balança, lá no dinamômetro, que não era uma balança, essa mola vai sofrer uma deformação. E o que o dinamômetro vai medir? A deformação da mola. Vai medir a força que deformou a mola. E quando você mede uma força, você tem um resultado em newtons, ou seja, você mediu um peso. Só que daí você olha lá na balança, ela tá convertida lá para quilos. Mas mostrou 60 quilos. Mostrou sim, por quê? Porque a balança lá, né, o dinamômetro, já faz essa conversão automática. Então, quando você pisa lá no dinamômetro, que a gente chama de balança, ela dá uma contraída naquela mola. Aí, o que acontece? Ele vai medir a quantidade de peso que contraiu aquela mola e converter para a massa. Aí, você vai olhar lá, vai estar escrito lá, expressa a sua massa. Então, na verdade, uma balança, ela precisa ter aqueles pezinhos para você, né, contrabalancear e até existir o equilíbrio. E o dinamômetro tem até como você fazer em casa, com uma mola, você consegue medir uma reguinha, uma mola, você consegue medir a quantidade de distensão que aquela mola sofreu, né, e você consegue calcular peso de coisas. Mas então, o dinamômetro, ele vai medir através da deformação de uma mola. E aí, nós tínhamos exercícios lá na página 18. E esses exercícios, eles pedem o que aconteceria com o peso e a massa de um objeto se fosse levado para a Lua. Nós já até comentamos, eu com minha massa de 60 quilos, se eu chegar lá na Lua, continuo com a mesma. E aí, temos esses cálculos aqui, então, que não vou dar resposta ainda, né, porque vocês vão precisar fazer, que vocês vão poder fazer, né, fazendo o quê? Por exemplo, na 2, pegar uma pedra de massa de 2 quilos, outra de massa de 6 quilos e jogar de uma ponte, considerando a gravidade e desprezando a resistência do ar, ou seja, como se não existisse atmosfera.
Lembra que as duas, então, se não existisse a atmosfera, a resistência do ar, as duas iam chegar lá exatamente no mesmo momento. E aí, então, você vai calcular o peso delas, ou seja, vai pegar a massa vezes a gravidade, tá ali, ó, gravidade igual a 10, né, considerando gravidade igual a 10. A aceleração de cada uma das pedras, qual que é? É a aceleração da gravidade, é tudo que é aquela força que a gravidade conseguir puxar. Então, vou dar uma dica, se nós estivéssemos lá na Lua, em que a aceleração da gravidade é 1,6, eu pegaria 2 quilos lá de uma pedra, então 2 vezes 1,6 e acharia o resultado. E aí na B, que me diria qual que era a aceleração de cada uma das pedras, seria 1,6, que é a força que a Lua puxou essa pedra para baixo. Então, aí na 3 dizia que uma pessoa estava segurando um pacote de 5 quilos de arroz, no caso branco, considerando, né, a força da gravidade 10, ou seja, eu sei que essa pessoa está na Terra. Qual que é a força que ela está aplicando para segurá-lo? Qual que é o peso? Porque o peso é uma força. Qual que é o peso? Então, eu pego a massa desse pacote de arroz e pego a força da gravidade para saber o peso, ou seja, a força que essa pessoa está fazendo para segurar este pacote de arroz. Na 4 também, ó, só que na 4 ele já dá o peso, ou seja, 750 newtons. Qual que é a massa? Então, eu tenho o peso igual a massa, que vai ser x vezes 10. Passo dividindo para obter o peso, para obter a massa. E na 5, o que acontecerá com o voluntário deste teste do simulador de gravidade ao atender a recomendação do cientista? Então ele fala ali, posso testar? Siga-me, claro, o simulador de gravidade terrestre. Vamos lá. Como que isso funciona? É só pular. Então o que acontece com ele? Né? O que acontece? Do jeito que ele pula, ele cai, porque a força está atraindo ele para o centro. Ele testou a gravidade da Terra. Se você pular ou se você derrubar uma borracha daqui, você está testando a força da gravidade. Por quê? Porque a borracha vai ser atraída pelo centro da Terra. Né? Então, temos essas atividades para fazer. Espero que estejam todos bem e fiquem bem.